Olá, meus queridos amigos e leitores da Revista Esmeril, é um prazer mais uma vez estar aqui neste vídeo para apresentar aos senhores mais uma de minhas reflexões. É a quinta reflexão da coluna Reflexão da revista, Reflexões da Revista Esmeril. Esta coluna, ela sai com um título que é bastante impactante. O título é O Materialismo Religioso de Feuerbach. E por que é impactante? Porque normalmente no dia a dia, digamos assim, as pessoas veem como questões opostas o materialismo e a religião, até porque o materialismo está muito vinculado na cultura popular ao ateísmo, e obviamente a religião te remete sempre a Deus, né? Ao conceito de Deus, dessa relação entre Deus e o homem. Como é que Feuerbach pôde fazer isso? Ele pôde de fato? Ou é um equívoco meu? Então, para os senhores saberem, para os senhores poderem julgar, os senhores precisarão ler essa coluna que eu publiquei agora, sábado, dia 6. Infelizmente, por diversos motivos, não pude publicar esse vídeo no dia 6, mas agora estou publicando para anunciar aos senhores. A coluna, como é a proposta geral, ela é curta. Ela, por exemplo, esse artigo, Materialismo Religioso de Feuerbach, ele tem 3 laudas, né? Digamos assim, 3 páginas de Word. E é isso. É curto, sucinto, mas com citações muito relevantes, muito interessantes, que permite com que você possa entender melhor o que é esse pensamento desse sujeito, desse Feuerbach, né, desse pensador alemão, vamos utilizar o conceito que normalmente se utiliza em histórias da filosofia ou em autores que estudam Feuerbach, que é o conceito de jovem hegeliano. O que pensava esse jovem hegeliano e o que dele, como afirma o pai do materialismo soviético, o Plekhanov, né, passou para Marx. Ou melhor, foi fundamental para a construção do materialismo histórico, do materialismo dialético também de Karl Marx, certo? Então, esse materialismo sui generis, como eu chamo, como é que ele se constitui? E nesse artigo mostra aos senhores como, partindo do seu mestre, né, o Feuerbach era um dos jovens hegelianos, teve aula com Hegel em Berlim, certo? E quando o critica a partir de uma crítica, mas por meio de uma crítica interna. Notem a diferença. Não é uma crítica que repudia os princípios e os fundamentos de uma visão, de uma filosofia, não, mas ela parte da filosofia para criticá-la internamente. Isso é muito diferente. Quem tem o hábito de estudar filosofia sabe o que isso implica muitas vezes, que é a aceitação de boa parte daquela filosofia do filósofo que você está criticando. E é o que acontece realmente, mas soma-se a isso outro grande autor cultuado, estudado, reverenciado por Ludwig Feuerbach, que é Baruch de Spinoza. Um importante autor panteísta, filósofo panteísta, que vai ser fundamental na discussão da juventude romântica, aí do finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, da qual Hegel fará parte. E essas discussões, esses paradoxos que eles tentam resolver, eles tentam solucionar para criar uma visão de mundo, também vive Feuerbach, e a partir de Hegel e de Spinoza, ele vai criar uma coisa que é apresentada muitas vezes como materialismo, mas para quem estuda, para quem lê suas obras, né, o Das Wesen des Christentums, a essência do cristianismo, ou então a filosofia do futuro, ou teses provisórias para a reforma da filosofia, percebe que você não pode igualar Feuerbach a um mero materialista empirista. É algo diferente. Ele vem de uma tradição, ele vem da tradição romântica, idealista, e por meio de um aproveitamento de muitas teses da ética de Baruch de Spinoza, ou seja, pelo aproveitamento de muitas teses de uma visão de mundo, de uma cosmovisão panteísta, ele cria isso que eu chamei de materialismo religioso. E, bom, é real, realmente, ele faz isso, ele cria isso, e aí, meus caros amigos, os senhores terão que ler e terão que decidir por si só. Há muitas citações relevantes, interessantes, e os senhores decidirão se eu me equivoco ou se realmente o Feuerbach cria uma espécie de materialismo
que, obviamente, não aceita um Deus transcendente, pessoal, que é o Deus cristão. Obviamente não, mas aceita uma espécie de divinização da natureza humana e da natureza cósmica. Aproveitem o artigo, é um artigo curto, 3 páginas de Word, com boas citações, citações interessantes. Aproveitem, comentem, deixem um like, isso ajuda o nosso trabalho e ajuda a divulgar informações relevantes para outras pessoas, porque na internet tem coisas boas, mas também tem muita porcaria, coisa mal feita, de má qualidade, né? E o nosso trabalho aqui é um trabalho, nesse quesito de pesquisa, de estudo, um trabalho muito bem feito. Tá bom, meus amigos? Então, agradeço a vocês a leitura dos textos e estou à disposição. Mandem questionamentos. Só uma novidade. No texto anterior, relativo ao Feuerbach, eu enviar uma crítica à minha exposição e eu farei, logo em breve, um vídeo e mais um artigo tratando desse questionamento que foi feito. É interessante porque o questionamento, né, independente de ser rude ou não, ele permite a você explicar e se fazer compreender melhor, não só por aquele que fez a crítica, mas eventualmente por outro que teve a mesma dúvida e não questionou e não perguntou, tá certo? E esse é o nosso objetivo no fundo, é explicar o melhor possível o pensamento desses autores, para que a gente possa entender o melhor possível como tudo isso influencia a nossa vida, a nossa cultura e assim por diante. Fiquem com Deus e até a próxima.